A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos aqui na lição de número 3 da classe dos adultos do terceiro trimestre da CPAD em 2019. Hoje nós vamos estudar sobre a mordomia da alma e do espírito. Tem muita coisa boa para a gente aprender junto. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque ajuda muito a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário. Lembrando a você que a gente está disponibilizando também o material dessa aula em PowerPoint. É só você clicar no link na descrição e baixar à vontade. Pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp de Escola Bíblica Dominical da sua igreja. E então, vamos que vamos. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos, a mordomia da alma e do espírito. Estamos estudando durante esse trimestre, o terceiro em 2019, sobre o tema mordomia cristã. É claro que nós estamos observando isso passo a passo, aula a aula, domingo a domingo com você na Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que ao iniciar a sua ministração é muito importante você ser servo da palavra. Apresente aos seus alunos o texto bíblico da lição. Observe também que a sua lição hoje possui 3 objetivos específicos. Fique atento, não fuja do assunto e faça algo diferente. Apresente para os seus alunos o tema da lição, ponto a ponto, antes de ser ministrado, porque isso vai prender a atenção deles e vai te ajudar muito na sua ministração. E o primeiro ponto da nossa lição de hoje vai tratar sobre o seguinte argumento: conceituando alma e espírito. Esse é o primeiro ponto na nossa lição. Nós estamos estudando sobre a mordomia da alma e do espírito. Mas no primeiro ponto nós vamos analisar esse conceito a partir de 3 subtópicos. É muito importante você explicar subtópico a subtópico para os seus alunos, para que eles possam compreender aquilo que você vai estar ministrando nesse domingo na EBD. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: o significado de alma. Existem 2 palavras na Bíblia que nós encontramos, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, que dão direcionamento sobre o significado de alma. São conceitos que podem ajudar você. O primeiro conceito está no Antigo Testamento. A palavra alma é conhecida como nefesh. Esse é o termo hebraico utilizado para a alma. No Novo Testamento, a palavra alma é conhecida como psique. Traz a ideia de algo apresentado para o homem, trazendo esse conceito do que significa alma, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Os conceitos traz a ideia de vida ou base para os nossos pensamentos, também para as nossas experiências. Ambos os conceitos trazem essa ideia sobre alma. E quando entendemos isso, compreendemos que ambos se equivalem à ideia que já trabalhamos em nossos dias. Vida própria, personalidade do homem, ambos estão ligados à alma. É muito importante a gente ler um texto bíblico para trazer essa ideia desse conceito que estamos estudando aqui. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Leia esse texto com seus alunos em sala de aula. A palavra nefesh, que trazemos aí do Antigo Testamento, traz a ideia também que se encaixa em pessoa física, ser humano. É muito importante que a gente também lê um texto bíblico que está no Antigo Testamento para entender um pouco mais sobre esse conceito que estamos estudando aqui. Levítico capítulo 17, versículo 10 ao 15, onde encontramos esse termo. Tanto o versículo 10 e 11 traz essa ideia de pessoa física, vida do ser humano, alma, aonde nós encontramos no Antigo Testamento essa ideia de personificação do ser humano como um ser que também possui alma. E do ponto de vista teológico, a alma sente fome,
sede, sente a necessidade de buscar o Criador. A própria alma, ela sente esse desejo de estar com Deus. A alma é atraída para o Criador. É muito importante você ler um texto bíblico que está também no Novo Testamento, que a própria lição apresenta para você. Marcos capítulo 14, versículo 34. Você vai ver que a necessidade da alma também é apresentada, ou seja, a alma também possui necessidades. É muito importante, depois de explicar isso, você avançar agora para o segundo subtópico da sua lição, aqui no ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento, avançando, entendendo sobre esse conceito que estamos estudando aqui. A origem da alma. É muito importante você observar que estamos no segundo subtópico, porém, dentro desse segundo subtópico, nós vamos ter algumas divisões. Vamos ter 3, para entender um pouco mais sobre essa origem da alma, que a própria lição apresenta para a gente, o que a Bíblia trabalha sobre essa origem. Vamos tomar como base esse material que a CPAD nos fornece. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia trabalha o seguinte argumento. A Bíblia afirma que tanto a alma como o espírito estão unidos. E a única maneira de separá-los é através da palavra de Deus. E assim nós entendemos que tanto a alma como o espírito fazem parte do ser humano no sentido espiritual, no sentido imaterial, no sentido que não é físico. E é claro que existem várias teorias a partir de várias religiões sobre o conceito de alma, sobre o conceito de espírito. Existem aqueles que trabalham que alma e espírito são a mesma coisa, existem aqueles que trabalham a separação, mas o que vamos trabalhar aqui é exatamente a perspectiva que o cristianismo, que a palavra de Deus desenvolve e apresenta para a gente. Como eu disse a você, esse segundo subtópico tem algumas divisões. A primeira, para você entender ainda mais sobre esse conceito de origem da alma, vai tratar o seguinte argumento. O primeiro conceito que você passa a entender sobre a alma, apresentado por outras religiões, é um conceito que trabalha da seguinte maneira: a teoria da pré-existência da alma. Essa teoria defende que a alma existe em várias esferas espirituais. A alma existe, ela é real, porém ela existe em várias esferas espirituais. E essa alma entra então num corpo criado, denominando o processo de reencarnação. É claro que você já está lembrando de uma religião que trabalha isso, que é o Espiritismo. E essa religião vai defender a seguinte teoria: que a alma precisa sofrer o processo dos seus pecados cometidos quando esteve aqui no plano terrestre. É claro que a palavra de Deus não defende essa teoria. Nós que trabalhamos o conceito bíblico, a palavra de Deus, nós entendemos que a alma é algo criado por Deus. E a alma em si não fica preso em planos espirituais, aguardando a oportunidade de fazer parte de um corpo para então fazer parte do plano terrestre, do plano físico a qual nós vivemos. E esse tipo de pensamento não tem nenhum fundamento bíblico, essa teoria da pré-existência da alma. O que a Bíblia fala sobre a alma? É importante a gente olhar para a palavra de Deus. Romanos 5, versículo 12. A Bíblia diz que o pecado original passou para todos os homens. Todos os homens, então, passaram a ser influenciados a partir do pecado original. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, nós entendemos que esse pecado original, e não há ninguém que não tenha cometido pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7, porém, o sangue de Jesus purifica a alma do pecador. Ele nos limpa, ele nos dá uma nova oportunidade. O que Cristo nos ensina através da palavra é que nós éramos pecadores, isso é certo, pecadores influenciados pelo pecado original. Esse pecado original influencia a nossa alma a cometer erros e delitos.
Como nós recebemos uma nova oportunidade? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos a oportunidade do perdão dos nossos pecados a partir do sangue de Jesus que purifica a nossa alma. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, o conceito bíblico para a origem da alma está fundamentado também na ideia em que Deus criou o homem com uma alma, um corpo e um espírito, e não na ideia de uma pré-existência de um local secreto no reino espiritual de não sei da onde, em que existem várias almas que estão aguardando a oportunidade de fazer parte desse plano terrestre, entrando em um corpo. Essas almas estão lá pagando pelos seus pecados, pagando pelos seus erros. O que a Bíblia diz não é isso. O que a Bíblia ensina é que nós somos influenciados pelo pecado original. Esse pecado original afetou a nossa alma e nós temos uma nova oportunidade a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus e somos perdoados dos nossos pecados. Vamos continuar analisando um pouco mais sobre esses conceitos, sobre a origem da alma, a partir de algumas teorias. O segundo conceito que eu quero apresentar para você vai trabalhar o seguinte argumento, e esse argumento está até na sua lição. É importante lembrar você que tem material já disponibilizado aqui no nosso canal, é só você clicar no link na descrição, estou deixando aí também no comentário, é um linkzinho azul, clicou, baixou, fica à vontade para utilizar o material da sala de aula de hoje. A teoria do criacionismo. Essa teoria está baseada também no pensamento filosófico grego. Ela diz o seguinte, que a alma, ela teve a influência de Deus, ou seja, Deus está presente na criação, no desenvolvimento da alma. Esse tipo de teoria defende que Deus estava lá no momento da criação, criando a alma do homem também, além do corpo e do espírito. Porém, esse pensamento filosófico, ele carece de alguns textos bíblicos para que fundamentem esse tipo de teoria. Esse tipo de conceito defende que Deus estava lá no momento da criação. Deus é aquele que cria a alma do homem e ao mesmo tempo cria o corpo a partir do momento que é concebido, e ele dá esse recurso para o corpo. É o tipo de pensamento que é trabalhado nesse conceito. Porém, esse conceito filosófico grego não tem fundamentação bíblica. Vamos avançar para outro tipo de conceito que a gente vai entender sobre a criação da alma. A teoria da participação. A teoria da participação defende o seguinte: defende que Deus dá a vida a toda criatura gerada a partir do momento em que essa criatura respeita as leis biológicas estabelecidas por ele. Atos 17:28. Esse conceito trabalha o seguinte argumento, que ambos, homem e a mulher, têm a oportunidade de participar na criação de uma nova pessoa. A partir do momento em que essa pessoa tem essa relação sexual, e aí então há a geração de um novo ser com a participação divina. Naquele momento em que a criança é gerada, no momento em que ela é gerada, Deus também participa dessa criação. Hebreus capítulo 1, versículo 3 também defende esse conceito. É uma teoria, lembrando que eu estou trabalhando aqui, uma teoria que, porém, tem base bíblica, que traz uma ideia sobre essa fundamentação de criação e origem da alma. A teoria da participação humana e participação também divina. Zacarias, capítulo 12, versículo 1, parte B, diz que há essa correlação em participação divina e também humana na criação de um novo ser. Ou seja, na fundamentação da origem da alma. Deus participa e o ser humano também, quando há esse desejo de gerar uma criança. Porém, nós estamos trabalhando aqui um conceito complicado de se desenvolver em sala de aula. Precisamos ter a noção de que, como professores, estamos apresentando os argumentos. E esse conceito em si da criação da alma, ele é na realidade um grande mistério. Apresentamos para você aí
3 conceitos que você pode estar descrevendo em sala de aula. Existem alguns que têm fundamentação bíblica e outros não. Existem alguns que são correntes totalmente heréticas que a gente não pode seguir. Porém, nós como professores da Escola Bíblica Dominical devemos apresentar esses argumentos. Os argumentos que melhor se encaixam com a palavra de Deus a partir da origem da alma. E entendendo também que estudar esse assunto de origem da alma é um grande mistério, é um assunto também complicado para ser desenvolvido. Não teremos todas as respostas para os argumentos que irão surgir no decorrer da nossa aula. Uma dica: seja humilde em apresentar isso para os seus alunos. Diga para eles que você está apresentando exatamente os conceitos que a própria humanidade desenvolveu para tentar descrever a criação da alma. O terceiro subtópico vai falar sobre a conceituação agora do espírito. Já trabalhamos o conceito da alma. A palavra espírito, ela é conceituada tanto no Antigo como também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para espírito é ruach. No Novo Testamento é pneuma. Ambas trazem essa ideia de sopro de vida. Sopro que traz vida para o ser humano. 1 Coríntios 7, 1, 3 e 4. O termo pneuma para a ideia de espírito aparece aí nessa carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, trazendo esse conceito de sopro divino, sopro de vida no ser humano. E esse termo se refere à parte imaterial do ser humano, a parte que traz a ideia invisível do ser humano. 2 Timóteo 4:22, a ideia de espírito é aquele conceito que traz o discernimento para o homem, o discernimento para o ser humano. Essa parte em si traz um conceito de pensamento para o homem. Marcos 2:8, ela também é a fonte das emoções humanas. Ela é a base. O espírito é essa base e está interligado também com a alma. João 11:33 traz essa ideia também de função de vontade. É o espírito que apresenta essa vontade. É o espírito que está trabalhando diretamente no ser humano. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Esse espírito, quando é regenerado em Cristo, quando passa a ser um novo espírito em Cristo, ele é capaz de gerar frutos espirituais. Quando esse espírito está fundamentado no pecado, ele gera as obras da carne. Quando ele está gerado no espírito, fundamentado no espírito, ele gera então os frutos do espírito que a própria palavra de Deus apresenta. É importante ler Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 com seus alunos em sala de aula para essa fundamentação. Romanos 8:1. Olha como a parte espiritual é importante, como o espírito é importante. Existem 2 tipos de crentes e a própria palavra diz: existe aquele que é guiado pela vontade da carne e a vontade do espírito. O conceito carne é quando o espírito está ligado nas obras da carne, então a vontade dele é direcionada para a carne. O conceito espírito é quando esse cristão está fundamentado em Jesus, na obra de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus. Gálatas 5, 16 ao 22, você vai perceber que o crente espiritual é fundamentado pelo Espírito. Ele é apelidado de crente espiritual porque a sua vontade agora está estabelecida em Cristo. E então você percebe que o Espírito tem essa vontade de conduzir a pessoa para o bem ou então para o mal. Quando conduz para o mal, quando a pessoa é conduzida ou conduz o seu espírito para o mal, ela é conhecida como uma pessoa carnal. Os frutos desse espírito, ao invés de serem frutos espirituais, são frutos agora carnais. Gálatas 5, 19 ao 21. Faça essa leitura com os seus alunos, você vai perceber isso em sala de aula. Vamos avançar?
Vamos então para o segundo ponto da nossa lição, entendendo um pouco mais sobre essa mordomia da alma e do espírito, que vai trabalhar o seguinte argumento. Gente, eu espero que Deus em Cristo esteja falando com você em sala de aula através dessa lição. Que você seja um instrumento de Deus para a glória de Deus no meio da sua igreja. O segundo ponto vai trabalhar sobre a mordomia da alma, o homem interior. Nós vamos analisar isso em 2 subtópicos apenas. E é muito importante você trabalhar esses conceitos com os seus alunos. O primeiro subtópico vai trabalhar o seguinte argumento: a tricotomia do homem. Nós afirmamos, a partir da palavra de Deus, capítulo 5 da primeira carta à igreja de Tessalônica, versículo 23, que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. O ser humano é formado de forma triconômica e é importante descrevermos isso para os nossos alunos. O ser humano é composto: corpo, matéria, alma é algo invisível e espírito também. E a parte espiritual, alma e espírito, é denominada pela Bíblia de homem interior. Olha que interessante. Homem interior, formado por alma e espírito. E é importante você ler um texto bíblico que te dá a base para isso. Romanos capítulo 7, versículo 22. Então, nesse primeiro subtópico, você já percebeu que somos formados tanto corpo, exterior, visível, físico, alma e espírito, interior, invisível. Compreendendo isso, vamos avançar agora para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar o seguinte argumento, entendendo um pouco mais sobre o que estamos trabalhando aqui em sala de aula. A mordomia da alma. Vamos entender essa mordomia da alma da mesma maneira que fizemos no primeiro subtópico. Agora, no segundo ponto, nós vamos dividir isso em alguns argumentos, que são 3. O primeiro argumento que a gente vai começar a trabalhar sobre essa mordomia da alma é um argumento que é fundamentado da seguinte maneira: antes de trabalhar ele, a gente precisa entender que somos mordomos. Tudo que possuímos não é nosso, mas é de Deus. Um dia prestaremos contas a Ele. Como prestaremos contas a Ele? É nossa responsabilidade manter íntegra a nossa alma. Olha que coisa rica. Vamos então compreender os conceitos. O primeiro conceito vai trabalhar o seguinte argumento: a necessidade da alma. Esse conceito descreve que a alma sente uma necessidade de buscar o Criador. A alma sente esse desejo de ter esse refrigério baseado em Deus. Salmos 23, versículo 1 ao 3, lê esse texto com seus alunos. Eles vão falar até de cor para você. Porque a alma é trabalhada da seguinte maneira: ela busca esse interesse. Ela tem esse desejo de se refrigerar em Deus. Isso é tão sério que o salmista, no capítulo 42, versículo 1 e 2, compara a alma, a sua alma, como uma corça que estava buscando por águas tranquilas para refrigerar-se, para saciar a sua vontade, saciar a sua sede. Essa ideia de se esconder é o que o conceito bíblico trabalha para a gente. Então a alma tem essa necessidade de buscar a Deus, de estar com Deus, de beber do Senhor. E essa necessidade da alma em buscar a Deus é tão profunda que a Bíblia diz que é o Espírito que preenche essa necessidade. Quando esse Espírito se liga em Deus, quando esse Espírito está ligado no Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz que esse Espírito, guiado pelo Senhor, ele produz frutos que preenchem a nossa alma. Calvino diz que o ser humano possui um grande vazio extenso, que nenhuma coisa dessa vida, nada dessa vida pode preenchê-lo, mas somente a presença de Deus. A alma precisa, ela tem essa necessidade. O ser humano necessita de Deus por causa da alma. O segundo conceito que estamos trabalhando sobre essa ideia de mordomia da alma trabalha o seguinte argumento: a santificação da alma. Como mordomos, nós sabemos que a alma tem uma necessidade de Deus.
Como mordomos, agora nós precisamos compreender que precisamos santificar a nossa alma para o Senhor. A alma tem a necessidade de santificação. A Bíblia apresenta isso para a gente. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Lê esse texto em sala de aula com os seus alunos para apresentar essa santificação da alma. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Afirma que a salvação é dom gratuito de Deus. Nesse conceito nós concordamos. A Bíblia fala que o ser humano não pode, de maneira nenhuma, por suas condições, por seus afazeres, por aquilo que ele faz, buscar a salvação. A salvação foi dada por Deus. Onde o ser humano age aí, que é o que nós defendemos como pentecostais. Deus, ele fornece a salvação, isso é graça, através de Jesus, nós não merecíamos, ele deu, e ele dando, a única coisa que ele aguarda do homem é exatamente esse desejo, é o homem estar sensível à sua alma e que essa alma busque a presença de Deus. É aqui que o livre-arbítrio entra, é quando você tem essas necessidades, reconhece e busca a Deus. E é claro que nós pentecostais defendemos esse conceito, que o batismo com o Espírito Santo, a santificação, não está atrelada aqui à salvação. Alguns irmãos de origem, por exemplo, reformada, de origem tradicional, defendem que o batismo com o Espírito Santo está atrelado à salvação. O que eles defendem? Por exemplo, você aceitou Jesus, no momento em que você aceita Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Isso é um conceito reformado. Nós defendemos um conceito pentecostal, defendido por autores pentecostais, defendidos pela palavra de Deus também. Nós reconhecemos a salvação. A alma tem essa necessidade de salvação. A alma tem essa necessidade de estar com Deus. É o primeiro passo. Buscar a Deus, render a nossa alma em Deus. Isso é livre-arbítrio. O segundo passo é caminhar com essa alma para a santificação. John Wesley também defendia isso. E essa santificação é algo posterior. Ou seja, é algo que o próprio pentecostalismo trabalha, que o crente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo para uma santificação maior, para santificar cada vez mais a sua alma. Eu espero que você esteja compreendendo isso que eu estou apresentando para você. E claro, estou descrevendo isso com todo respeito com os nossos irmãos tradicionais e reformados, mas nós estamos apresentando aquilo que a nossa igreja defende, a visão pentecostal. Nós somos pentecostais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 ao 23. É um texto bíblico que vale a pena ler em sala de aula. O terceiro conceito vai descrever que nós, como mordomos da nossa alma, precisamos santificar os nossos pensamentos. A nossa alma precisa ser santificada. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Lê esse texto em sala de aula com os seus alunos. Os nossos pensamentos estão interligados na nossa alma e precisamos santificar os nossos pensamentos em Jesus para que a nossa alma corra para a vontade de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 19 diz que os maus pensamentos procedem do coração humano. A ideia de coração aqui excede da alma. Então, se o nosso coração apresenta coisas ruins, o mesmo coração, quando está ligado em Jesus, também apresenta coisas santas. E é esse sentimento que nós precisamos ter em Jesus. E a nossa mordomia passa por essa sede que temos em Deus, essa necessidade da alma em buscar o Senhor, essa necessidade de uma consagração, uma santificação, essa necessidade também de santificar os nossos pensamentos. Gente, eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente, que você possa explicar isso para os seus alunos em sala de aula. Vamos avançar para o último ponto da nossa lição, o terceiro, que vai trabalhar o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A mordomia do Espírito. Finalizando esse terceiro ponto, você vai perceber que agora você vai trabalhar a mordomia do Espírito. A mordomia da alma acabamos de explicar para você. E esse terceiro ponto vai trabalhar sobre essa mordomia espiritual que nós possuímos.
em 2 subtópicos. O primeiro subtópico trabalha o seguinte argumento: andando em espírito. Esse é o primeiro subtópico. Como nós, mordomos em Jesus, podemos ser mordomos também do nosso espírito. Quando você passa a ser um cristão verdadeiro, você precisa submeter o seu espírito, como nós estamos explicando para você, acabamos de explicar a alma agora na parte do espírito, ao sentimento, à vontade, ao desejo do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que o seu espírito, para produzir frutos, precisa andar de mãos dadas, carregado, cheio do Espírito de Deus. E como cristão pode buscar o Espírito de Deus? A Bíblia diz, em oração, leitura da palavra, buscar os dons espirituais que Deus nos fornece. Então nós, como mordomos, precisamos andar em espírito. Gálatas 4,16, Paulo escreve para 5 igrejas que faziam parte da região da Galácia do Sul, alertando aqueles irmãos que eles precisavam andar em espírito. Olha que coisa linda! Isso é mordomia. Precisamos andar de acordo com a vontade do Espírito Santo em nossas vidas. E é claro que andar em espírito não é fácil. Gálatas 4,17 diz que o ser humano possui uma luta interior. Essa luta interior é aquilo que nós já estamos trabalhando em toda essa lição. Se nós guiamos o nosso espírito para a vontade de Deus, ele produz frutos do Espírito. Se guiamos para a vontade da carne, ele é conhecido como frutos da maldade, ou frutos do pecado, ou frutos da carne. E essa luta interior que nós possuímos é essa vontade, esse desejo. E o meu desejo precisa ser guiado para a glória de Deus. O seu desejo precisa ser guiado para a glória de Deus. Gálatas 5,25, Paulo diz que, portanto, irmãos, no meio dessa batalha, que você ande no Espírito, busque em Deus, corra para Deus. Avançando, vamos para o último subtópico de número 2, aqui do ponto de número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: frutificando no Espírito. Esse é o nosso desejo. Que você produza frutos espirituais, frutos que trabalham a tua personalidade, que trabalham o teu ser, a tua vida em Cristo. João capítulo 15, versículo 9 e 16, que os nossos frutos demonstrem o reino de Deus. Essa semana eu estava ministrando na igreja a qual estou trabalhando como pastor e tenho demonstrado para os irmãos que nós precisamos frutificar. Como o mundo está vendo Jesus em nós? Como o mundo está vendo Jesus em você? Quais são os frutos que você está demonstrando no seu trabalho, na sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua relação pessoal? Quais são os frutos que você está demonstrando? Que você possa demonstrar os frutos do Espírito Santo. Se nós nos dedicarmos a isso, nós vamos glorificar a Deus. Gente, eu espero que Deus abençoe você. Eu espero que Deus te capacite nessa aula. E eu espero que Deus venha encher você de graça, de conhecimento, de sabedoria. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de jovens, adultos e juvenis. Fica ligadinho nisso, tá? Já tem aula gravada, prontinha aí para você. A 4ª aula já está pronta. Se você quiser assistir, já está disponível. Um grande abraço, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.